A ludopatia, ou transtorno do jogo, é uma condição caracterizada pelo comportamento compulsivo de apostar, independentemente das consequências negativas que isso possa trazer. Pessoas com esse transtorno, elas não conseguem controlar o impulso de jogar, o que pode levar a perdas financeiras, problemas familiares e sociais e impactos na saúde mental. Ao longo deste vídeo aqui hoje, nós vamos discutir o conceito de ludopatia, os seus princípios e os seus principais sintomas, os fatores de riscos associados e o diagnóstico baseado no DSM-5. Além disso, serão aqui explorados hoje os mecanismos neurobiológicos que sustentam esse comportamento compulsivo e, por fim, eu apresentarei aqui os principais métodos de tratamento disponíveis para o transtorno. Primeiro vamos para o conceito de ludopatia. A ludopatia, também conhecida como transtorno do jogo ou jogo patológico, é uma condição caracterizada pelo impulso incontrolável de apostar, independentemente das consequências negativas. As pessoas afetadas por essa compulsão continuam jogando mesmo após perdas financeiras significativas, podendo chegar ao esgotamento de recursos, endividamento e comprometimento de relações pessoais e profissionais. Esse comportamento compulsivo ele é considerado um transtorno de comportamento adictivo, comparável ao da dependência química, devido à ativação dos mesmos circuitos de recompensa cerebral envolvidos em outras formas de vício. Vamos falar da epidemiologia e fatores de risco da ludopatia. A ludopatia ela é mais prevalente entre homens, sendo mais comum iniciar durante a adolescência ou início da vida adulta. Em populações mais jovens, o risco de desenvolver o transtorno é maior devido à exposição precoce a jogos de azar. Em relação à idade, adultos jovens e de meia idade são os mais afetados, embora o problema também seja encontrado entre idosos. Os fatores de risco associados à ludopatia incluem tanto aspectos biológicos quanto comportamentais ou ambientais também. Entre os principais fatores, destaca-se a predisposição genética, transtornos mentais concomitantes, como depressão, ansiedade, transtorno bipolar, transtorno obsessivo compulsivo e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Outros comportamentos adictivos, como o abuso de substâncias, também influencia. A influência de familiares ou amigos que possuem problemas com jogos, o acesso fácil a atividades de apostas são relevantes. O uso certo de medicamentos, como os agonistas da dopamina, podem desencadear comportamentos compulsivos, incluindo o jogo patológico. Vamos falar da neurobiologia da ludopatia agora. A neurobiologia da ludopatia está relacionada à ativação dos mesmos circuitos de recompensa cerebral envolvidos em outras formas de dependência, como o uso de substâncias. Um dos principais neurotransmissores associados a esse processo é a dopamina, que desempenha um papel central na regulação de comportamentos motivados pela recompensa. Durante o ato de jogar, a liberação de dopamina no cérebro ela cria uma sensação de prazer e excitação, reforçando o comportamento e levando à repetição do ato, assim como no uso de substâncias. Em pessoas com ludopatia, o sistema de recompensa é hiperativo, contribuindo para a incapacidade de controlar os impulsos de jogar. Além disso, estudos indicam haver uma disfunção nas áreas do cérebro responsáveis pelo controle inibitório e pela tomada de decisões, como o córtex pré-frontal e na amígdala. Essas áreas elas estão envolvidas na avaliação dos riscos e na capacidade de evitar comportamentos prejudiciais para o indivíduo. Indivíduos com ludopatia frequentemente apresentam um aumento na tendência em assumir riscos e uma dificuldade em processar as consequências negativas de suas ações. Outro aspecto relevante é a presença de distorções cognitivas, como o viés do jogador, que envolve a crença de que eventos aleatórios seguem um padrão, como acreditar que após uma série de perdas, uma vitória é eminente.
Essas distorções, elas são influenciadas por um desequilíbrio entre as áreas cerebrais responsáveis pelo controle emocional e as áreas responsáveis pelo raciocínio lógico. Um quadro clínico da ludopatia. O quadro clínico da ludopatia é marcado por uma série de comportamentos e sintomas relacionados ao jogador compulsivo. Entre os principais sinais, destaca-se a preocupação excessiva com jogos de azar, levando o indivíduo a pensar constantemente em apostas, planejando futuras jogadas ou buscando formas de obter mais dinheiro para jogar. Há uma necessidade crescente de apostar quantias maiores para alcançar o mesmo nível de excitação, um fenômeno similar ao que ocorre em outras dependências. Os pacientes frequentemente tentam reduzir ou interromper o comportamento de aposta, mas acabam falhando, experimentando sintomas de irritabilidade e inquietação ao tentar parar. Muitas vezes, o jogo é usado como uma forma de escape de problemas pessoais, como sentimento de culpa, ansiedade ou depressão, similar ao abuso de substâncias. Outros comportamentos comuns, eles incluem mentir para esconder o problema, colocar em risco ou perder relacionamentos importantes, empregos ou oportunidades educacionais devido ao jogo, e continuar apostando para tentar recuperar perdas financeiras anteriores, em um padrão conhecido como perseguir as perdas. Além disso, em casos mais graves, os indivíduos podem recorrer ao roubo ou fraude para sustentar a sua compulsão. Vamos falar do diagnóstico da ludopatia. O diagnóstico da ludopatia, conforme o DSM-5, ele é feito com bases em critérios específicos que definem o transtorno como um comportamento persistente e recorrente relacionado ao jogo, que leva a problemas ou prejuízos significativos. Para o diagnóstico ele ser estabelecido, o indivíduo ele deve atender a pelo menos 4 dos 9 critérios durante um período de 12 meses. E esses critérios eles incluem preocupação com o jogo, são pensamentos frequentes sobre experiências passadas de apostas, planejamento de futuras jogadas ou formas de conseguir dinheiro para apostar. Necessidade de apostar quantias crescentes para sentir a excitação desejada. Tentativas fracassadas de controlar, reduzir ou interromper o jogo. Irritabilidade ou inquietação ao tentar reduzir ou parar de jogar. Usar o jogo para escapar de problemas ou aliviar sentimentos negativos, como ansiedade ou depressão e demais sentimentos ou emoções. Tentar recuperar perdas apostando mais, né, que é o perseguir perdas que a gente está falando aqui. Mentir para ocultar o envolvimento com o jogo. Colocar em risco ou perder relacionamentos importantes, trabalho ou oportunidades educacionais e profissionais devido ao jogo. Recorrer a outros para obter dinheiro e aliviar a situação financeira causada pelo jogo. O DSM-5 ele também permite a classificação do transtorno em graus de gravidade, segundo o número de critérios atendidos. Leve, 4 a 5 critérios, moderado, 6 a 7 e grave, de 8 a 9. Agora, quais são os impactos psicológicos e sociais da ludopatia? Bom, isso tem consequência. A ludopatia ela tem impactos psicológicos significativos, levando a sentimentos de culpa, vergonha, ansiedade e depressão. Com os pacientes utilizando frequentemente o jogo como um escape, agravando o problema. Esses indivíduos podem apresentar queda na autoestima e aumento do estresse emocional. Socialmente, a compulsão ela afeta as relações familiares e profissionais, resultando em conflitos, isolamento, perda de empregos e, em alguns casos, comportamentos ilícitos, como roubo ou fraude, para sustentar o vício. O impacto atinge também familiares e amigos, que sofrem as consequências emocionais e financeiras do transtorno. Agora vamos falar do tratamento para a ludopatia.
O tratamento para a ludopatia ele envolve uma abordagem multidisciplinar, que pode incluir terapia psicológica, medicamentos e grupos de apoio. A terapia cognitivo-comportamental, TCC, é amplamente utilizada para auxiliar o paciente a identificar e modificar pensamentos distorcidos sobre o jogo, como crenças irracionais em relação a ganhos e perdas. Além disso, a TCC ela ensina estratégias para lidar com os impulsos de apostar e técnicas de enfrentamento para evitar recaídas. A terapia familiar, ela pode ser recomendada também, especialmente em situações em que o comportamento de jogo ele tem impactado relações pessoais. Em termos farmacológicos, antidepressivos e estabilizadores de humor são frequentemente indicados para tratar comorbidades como depressão e ansiedade, que costumam acompanhar esse transtorno que é a ludopatia. Medicamentos antagonistas de narcóticos usados no tratamento de dependências químicas também podem ser úteis para reduzir o impulso de jogar em alguns casos. Grupos de autoajuda, como os jogadores anônimos, eles oferecem apoio ao indivíduo, onde ele pode compartilhar experiências com outras pessoas que enfrentam problemas semelhantes. E esses grupos podem auxiliar na manutenção do tratamento e na prevenção de recaídas. Em casos mais graves, pode ser necessário o uso de programas de internação ou tratamento residencial, dependendo das necessidades e condições do paciente. No caso do paciente, ele não conseguir obter êxito no tratamento, é necessário, no mínimo, internação de 90 dias. Legal? Eu tenho visto vários pacientes, trabalho com dependência química, todos vocês sabem, e eu tenho visto vários pacientes que hoje se encontram fora do abuso de substâncias, transferindo a sua compulsão para os jogos. Que seja jogos de azar, de apostas, que seja jogos no computador, games, enfim. Nós precisamos atingir algo que se chama equilíbrio, temperança em nossas vidas. Então, muito cuidado, você que está aí trabalhando e gastando, jogando o seu dinheiro fora, melhor dizendo, nesses jogos. Sabe por quê? No final, a casa sempre ganha. Então, muito cuidado. E se você precisa de ajuda para lidar com esse transtorno, que é a ludopatia, ou outras comorbidades, vou deixar aqui, tá? Esse aqui é o Instagram da Parceiro Sóbrio. Vou deixar também fixado nos comentários o link para você acessar o Instagram e estamos aqui para te ajudar. Parceiro Sóbrio, sempre ao seu lado. Legal? E se você gostou desse vídeo, gostou desse conteúdo, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo, para que mais pessoas possam aprender aquilo que nós aprendemos juntos aqui hoje. Legal? Shalom, shalom e tamo junto. Valeu!